Animadas? Estamos gravando, estamos gravando. Perfeito. A Vamos Débora falou lá, que tá né? vindo já também, tá chegando também. Ah, Acabou de que bom. falar. Começou quando lá o desafio? A gente começou segunda passada, né, gente? Tiveram algumas meninas que entraram, assim, uns 2 dias depois, mas a gente já tá aí na segunda semana. Firme e forte, fala. Com tudo Ah, que nessa, muito legal. bom. E a maioria já são alunas suas? Como que é? Na verdade, não. Na verdade, gente, minha filha tá cantando, meu cachorro está latindo, me perdoem, tá? Normal, normal. Férias. Na verdade, só a Bia que não pôde estar presente. Não sei se é mais tarde lá no Canadá agora, que é minha aluna, mas as outras não, né? Podem vir a ser ainda, mas a gente já tá ficando junto aí. A Cláudia é mãe de uma aluna minha, então muito legal. Ah, que bacana. Ô, Cláudia, você sabia que ela ia te dar de presente? Ela te contou, né? Ela me falou depois, ela falou Ela, assim, olá, não, Luana, você porque acha e eu tal? vi que abriu, quando você abriu, aí eu corri lá assim e eu subi para o quarto e fiz rapidinho a inscrição, né? E não falei para ninguém, eu estava com visita, inclusive. Aí ela falou assim, no outro dia, brava, ai, mamãe, eu fui para te dar de presente. A Luana falou, ah, mas ela já fez a inscrição. Eu falei, dessa vez, se eu soubesse, eu não tinha feito, tá vendo? Fala assim, eu aceito outro presente, tá tudo bem. Então, pois Ah, eu é. adorei, gente, achei uma sincronia incrível, muito bom, muito Que bom. legal. Bom presente para dar, tá É, vendo? pois é. Bem-vinda, Débora. Obrigada, boa noite, meninas. Desculpa o atraso. Boa noite, Débora. Tudo certo, começamos agora também, depois de uns pequenos imprevistos, tudo fluindo bem. Então, meninas, é um prazer ter vocês aqui hoje, ver um pouquinho vocês assim, a gente, né, ter esse momento juntas. Espero que esse início do desafio esteja sendo super legal para vocês, né? É uma forma assim da gente realmente se desafiar, buscar sair um pouquinho da zona de conforto, né? Porque para algumas é mais difícil controlar a alimentação. Na verdade, para a maioria, né? Para todo mundo, eu acho que essa é a parte mais difícil, né? Mas para outras é difícil também a parte de se exercitar, de criar aquele hábito, porque às vezes não gosta mesmo, né? Tipo, é desconfortável. Então, assim, é muito legal a gente se desafiar. E, assim, 30 dias buscando manter, por mais que de repente acontece um vacilo, vou logo em seguida, eu tenho certeza que isso, assim, é uma coisa que a gente vai levar para a nossa vida toda, né? E consegue, inserir em outras áreas da vida também, né? A gente fica com mais coragem, mais vontade mesmo, assim, acaba criando uma confiança maior, né, na gente, na nossa capacidade para as outras coisas também. Então, por isso que eu acho que é super transformador. E fora que a gente seguindo certinho, nossa balança vai caindo lá bonitinho, do jeito que gostamos e queremos, né? E ninguém melhor do que a Sol para cuidar dessa parte aí do plano alimentar, né? Quando eu tenho pensado nesse desafio há muito tempo mesmo, eu falei que é igual um bebê, na verdade é mais do que um bebê, né? Porque, assim, muito tempo pensando nisso. Deve ter quase um ano que eu penso nisso. Aí ficava assim, aí pensava uma coisinha ou outra e deixava quieto, sabe? Guardadinho assim na gaveta para um futuro. Aí eu falei, não, gente, vamos fazer isso. Falei com a Sol e ela super topou, né? E criou esse plano maravilhoso, vocês estão vendo, com várias alternativas. E assim, é uma coisa que a gente, né, não passa fome mesmo. A gente pode até passar uma vontadezinha ou outra, mas fome que ninguém tá passando, não é verdade? Então isso é muito legal, que a gente vê que dá para ter resultado sem fazer nenhuma loucura. E agora eu vou deixar a Sol falar, porque eu falo muito. Ah, que legal. Meninas, um prazer estar aqui com vocês. Deixa eu já compartilhar minha tela aqui, porque aí enquanto a gente conversa, deixa eu ver aqui, desktop 2. Acho que eu consegui compartilhar certo. Sim, Perfeito. perfeito. Bom, gente, para quem não me conhece, né, Marisol, vocês estão nesse desafio, então certamente vocês já fuçaram aí um pouquinho sobre mim. Eu sou nutricionista, psicóloga. Minha história com a Lau é de longa data, né, Lau? Eu acho que quando começou a história de Instagram, a gente se conheceu e aí já nasceu uma parceria que hoje a gente já pode chamar até de amizade, né, Lau?
de longa data. E minha primeira formação foi. Essa parte vai ser bem rápida, tá, gente? Porque eu acho essa parte muito chata. Toda palestra, todo curso, toda aula que eu vou, o povo fica botando currículo, blá blá blá. E eu não quero nada disso. Só quero contar bem brevemente um pouquinho de quem é a Marisol para vocês. Minha primeira formação foi em psicologia. Eu acho que hoje, eu tenho certeza que hoje eu não seria a mesma profissional que eu sou na área de nutrição se não fosse a psicologia na minha vida. Muita gente ainda me pergunta: ah, você atende como psicóloga? Apesar da resposta ser não, é totalmente sim, porque eu não consigo separar, né? A partir do momento que o paciente está ali comigo, eu acho que a rotina alimentar faz toda a diferença, você entender esse comportamento alimentar. Então, um pouquinho da minha história, do meu trabalho, eu sou graduada em psicologia, como eu já falei, sou graduada em teologia também, trabalhei muitos anos com missões urbanas, e sou pós-graduada em clínica existencial humanista e comportamental, graduada em nutrição, pós-graduada em nutrição do esporte e estética, em gastroenterologia e nutrigenômica. E aí é um pouquinho da outra parte da Marisol, que agora está uma vovó aposentada, mas eu também já fui atleta profissional, né? Finalizei aí minha carreira praticamente em cima da pandemia. Eu já estava para competir meu último campeonato e quando a pandemia veio, um a mais, um a menos, para mim estava tudo bem. Eu tive uma jornada no esporte muito legal, né? Me tornando tricampeã brasileira, conquistei meu Procard, fui campeã absoluta sul-americana e fiz uma jornada bem legal no esporte, mas essa moça aí, seca de gordura pintada, nem sempre foi assim, tá, gente? Eu não. Ai, eu preciso admitir alguém, né? Apareceu aqui pra mim. Entrou. Mas eu não nasci assim, tá, gente? Eu vim do histórico de obesidade, sobrepeso também. A minha mãe tem um histórico familiar aí de obesidade muito grande. E quando eu estava na minha primeira formação em psicologia, eu decidi que eu ia ter que fazer diferente. Então foi próximo à minha formatura lá que eu achei que eu tinha que ter um domínio entre a minha mente e o meu corpo. E não foi em uma semana, em um mês, tá? Em dois, mas foram aí belos 1 ano e meio, 2 anos em que eu perdi 30 quilos e desde então eu vim aí é, transformando basicamente a minha composição corporal. E aí vocês podem ver um pouquinho para essas fotos aí um pouquinho. Esse foi meu penúltimo campeonato já como atleta profissional pela IFBB. Depois eu acabei indo para a NPC e tirando o Procard da NPC também, que são duas federações aí de fisiculturismo. Se alguém quiser interromper alguma coisa, tá, gente? Fique à vontade aí, por favor. Mas essa parte vai ser bem breve mesmo, que eu quero é papear com vocês e ver se vocês têm alguma dúvida, principalmente relacionado ao plano de vocês. Peraí. Uma frase que eu trouxe aí para gente refletir um pouquinho, né? Comer é mais do que jogar lenha na fogueira ou abastecer um carro. Comer é mais do que escolher um alimento e dar para uma criança. Comer é dar de comer, comer e dar de comer reflete nossa atitude e relacionamento com nós mesmos, com os outros e com as nossas histórias. Comer tem relação com autorrespeito, nossa conexão com nossos corpos e compromisso com a vida, né? Como nunca a gente tem ouvido falar de comportamento alimentar, de como que isso interfere na nossa rotina, né? Ter consciência da importância, das consequências do alimento na nossa vida é de extrema importância, porque é através da alimentação também que a gente se conecta com o mundo, né, gente? Nosso veículo aqui, que eu digo com o corpo físico, é através da alimentação. E a gente forma esse corpo físico através daquilo que a gente coloca para dentro da gente. Se a gente não tem esse domínio, e a partir de quando a gente se sente tão poderosa, né? Tem até uma figurinha que eu não achei ela, mas depois eu vou ver se eu acho e peço para lá ou mandar para vocês. Não confia numa pessoa que faz dieta que ela é capaz de tudo, né? E é mais ou menos isso. Quando você vê que você tem o domínio sobre aquilo que você coloca para dentro de você, é uma sensação tão, tão bacana, tão gostosa. A alimentação ela tem um alcance aí enorme nas nossas vidas, né? E aí eu desafio vocês a pensarem. É claro que vocês estão nesse desafio, então vai ficar longe o exemplo 2 que eu vou dar, tá? Mas eu desafio vocês a pensarem, observar os pensamentos e sentimentos de vocês, como eles são alterados de acordo com o que você come. Tipo de pensamento que você ocorre no restante do dia, quando você come bem e quando você come mal. Quando você tiver com um pensamento negativo, repetitivo, coisa ruim mesmo, se remete ao que você comeu anteriormente. Começa a observar isso, que você vai ver como que existe uma relação forte.
né? E aí a gente não pode deixar de falar de sobrepeso, de obesidade ou de uma pessoa simplesmente que quer modificar uma mudança de composição corporal, né? A gente sabe hoje que, de acordo com a OMS, a obesidade é caracterizada pelo excesso de gordura corporal, depósito de gordura em diferentes partes do corpo. A gente tem como diagnóstico o IMC, que é um parâmetro, para eu não dizer péssimo e não ficar feio, ruim, porque a gente sabe que a gente tem o peso pela altura ao quadrado, e além do IMC, a gente precisa de outras avaliações de composição corporal. Hoje a gente já tem coisas muito fáceis, por exemplo, que na consultoria online certamente a Laona deve fazer, que é uma simples circunferência de cintura, razão cintura-quadril, relacionado à altura. Já temos hoje um documento trazendo um IMC como um parâmetro diferente, como obesidade controlada ou reduzida, onde se você consegue reduzir 5% ou 10% do seu peso corporal de acordo com o IMC que você tem, você já não se enquadra somente mais nesse IMC. Então isso é bem interessante, porque o IMC ele é baseado em estudo de morbidade e mortalidade de uma população específica, ele não avalia diretamente o percentual de gordura, então o ponto de corte acaba sendo falho muitas vezes, né? Quando a gente fala aí de epidemiologia da obesidade, a gente sabe que é hoje um dos maiores problemas de saúde pública. Deixa eu ver se eu consigo reduzir aqui, porque eu separei um gráficozinho. Peraí, deixa eu ver se eu consigo sair dessa tela rapidinho. Aqui. Um gráficozinho muito terminar a apresentação. Deixa eu só colocar aqui. Vocês estão vendo aí um mapinha agora? Apareceu. Então, esse mapinha é muito legal. Eu acabei de pegar na Abeso, que é o mapa da obesidade no Brasil, né? E ele é muito legalzinho. Vocês veem quando eu passo assim o mouse? Lau? Não, dá para ver sim, que tá todo mundo assim, Tá. joia, mas às vezes você tá focada Tá, na desculpa, imagem. não, é que eu tô na tela lá e aqui nem tô, tá minimizada para mim. Sem Deixa eu botar problema. para vocês, porque é tão ruim, né, quando a gente, peraí, deixa eu só. Tá. Então, eu só separei essa imagem para a gente mostrar um pouquinho. Ó. Maioria sempre de mulheres, né, gente? A gente pega aqui Manaus, 21% dos homens obesos, 25,7% das mulheres. Vamos descer para cá, ó. Belo Horizonte, 20 a 19. Deixa eu achar o Rio aqui, Vitória, Rio. 20% de homens, 23,1% de mulheres. 18,5% de homens em São Paulo, 21,1% de mulheres. Quando a gente vai ver no Brasil, o excesso de peso já está em 55,4%, e a obesidade em 19,8%. Deixa eu voltar. Eu achei bem bacaninha esse mapinha, então eu separei aqui de última hora para mostrar para vocês. Deixa eu voltar para o meu modo lá. E deixa eu só achar vocês aqui, que eu não estou vendo ninguém, é tão ruim. O problema do IMC também, né, Marisol? É realmente a pessoa que tem um certo nível de massa muscular maior, né, acaba ficando aí É o caso de muitos desregulado, atletas, né? né? Que a gente tem atletas aí com obesidade 2, 3, que na verdade esse MC a conta não bate, né? Ele não avalia a composição de gordura corporal. Já partilhou de novo minha telinha aí, já, né, Lau? Sim, tudo certo. Bom, então mostrei aquele mapinha para a gente falar um pouquinho de epidemiologia, de como a obesidade é um dos maiores problemas de saúde pública, né, no mundo inteiro. E quando a gente fala de etiologia, o que é isso? Esse nome esquisito. As principais causas, a gente sabe que a obesidade hoje é de causa multifatorial, né, mas basicamente é um balanço energético inequivocado, consumir mais calorias do que aquilo que você gasta, quanto você coloca para dentro de você, quanto você gasta, quanto seu metabolismo gasta, né, de energia. E aí, ó, as doenças associadas à obesidade, os prejuízos. Não vou ler tudo isso, porque vai ficar chato, mas é só para vocês entenderem que, poxa, a gente faz 3, 4 imagens dessas aí com prejuízos da obesidade, que ela traz várias consequências relacionadas à síndrome metabólica, né? Sobrepeso e obesidade, mais um gráficozinho, né? A frequência aí dos adultos com obesidade, 22,6% das mulheres, 22% dos homens. Adolescência e infância, cuidem, por favor, das crianças de vocês, como nunca a gente tem falado, né, dessa importância. Nós somos aquilo que os nossos avós e que os nossos pais comeram, né? Apesar da genética não ser algo que vai definir completamente a sua vida, a gente brinca que a genética é o revólver e que nós temos o gatilho,
dedo no gatilho, né? Então, hoje a gente já sabe que a gente não pode mudar a nossa genética, mas nós podemos silenciar os nossos genes, os nossos genes. O que que é isso? Se eu tenho uma genética de obesidade, de síndrome metabólica, de ganho de peso ou de vários outros genes que a gente tem, eu consigo silenciar. Não vai naquela vibe louca de fazer o protocolo detox para gerar sua genética, não, gente, que isso não existe, tá? Mas a gente consegue sim silenciar os nossos genes através daquilo que vocês estão fazendo aqui. Que é se alimentar melhor, que é a prática de atividade física, que é dormir bem, que é controlar o estresse. No Brasil, a prevalência de obesidade vem aumentando muito, né? A gente tem hoje um dado que fala que cresceu 90% nos 15 últimos anos, de 11,8 para 22,4. É um número estrondoso. Segundo um dado da World Obesity de 2023, em 12 anos, cerca de 4 milhões de pessoas viverão com sobrepeso ou obesidade. Se você levar em consideração esse recorte aí, é 1 para cada 4 pessoas. 1 para cada 4 pessoas. É muito, né, gente? São muitas as variáveis, né, envolvidas no emagrecimento, e eu quero começar falando sobre não reganhar os quilos que você perdeu. Porque, poxa, você vê aí vários protocolos dietéticos, dietas da moda, e o que você mais tem visto são pessoas que, eu já perdi tanto, ganhei tanto, perdi tanto e ganhei tanto. Então, eu quero que sim, vocês estão começando talvez com uma meta, pense como vocês vão fazer para não reganhar o peso perdido, como vocês vão fazer para não perder a resistência que vocês estão adquirindo no treino que a Lau passou, né? Porque se a gente faz metas muito absurdas, como que a gente vai manter isso, né? E não reganhar os quilos que você perdeu, às vezes não é tão fácil. Então eu falo, quando se trata de emagrecimento duradouro, definitivo, ou manutenção do seu peso, ou melhora da composição corporal, como você quer que chame, calorias está longe de ser somente a variável mais importante, né? Para não dizer quase desprezível em algumas situações. Então, isso que está na imagem aí. Adequação biológica, temos alimentos que são mais adequados. Trouxe aqui no finalzinho a dieta de vocês para a gente falar um pouquinho sobre isso. O nível de processamento, a forma como o alimento chega muda tudo. Vivo brincando com as meninas que, gente, azeite não é tempero, pelo amor de Deus. Azeite é uma gordura e, apesar de ser super saudável, ela contém calorias. Então, a gente tem que entender muito sobre os nutrientes para a gente... Quantas pessoas eu vejo, às vezes, fazendo um mega esforço, achando que está fazendo certo, mas não está fazendo certo, né? Por uma falta de conhecimento. A densidade nutricional e energética. Eu já aproveito para dizer um áudio que eu mandei mais cedo para os meus pacientes sobre as folhas dos vegetais. São alimentos que o Papai do Céu trouxe para a gente de uma forma muito abençoada, porque quando eu falo de densidade energética é isso, é ter muito volume com poucas calorias. Não tenham medo e não precisa pesar as folhas dos vegetais de vocês. Caprichem nele e usem ele à vontade. Estão vendo lá a quantidade das proteínas, a quantidade dos carboidratos da dieta de vocês? Legal, pesa, vai na quantidade bonitinha, porque isso é importante. Olhou para os vegetais, poxa, está escrito 50 folhas de alface, 120 do brócolis, você está morrendo de fome, vou exagerar de propósito. Coloca meio quilo do bendito no seu... Depois eu vou pedir a Lau para mandar uma das minhas bacias que eu como, que a galera fala assim, para onde vai essa comida? Metade dos meus baldes é folha, porque eu sou a pessoa que preciso comer muito. Se você não é, tá tudo bem, tá? Mas eu sou a pessoa que precisa de volume, eu vim de compulsão alimentar. Então isso para mim acabou sendo uma estratégia. Então vocês vão ver que minhas refeições pesadinha, minha proteína, meu carboidrato e meu balde de mato, tá? Não tá no gibi. Então isso é muito legal. Janela e frequência alimentar. Existem, sim, muitas outras estratégias hoje, como o próprio jejum, a dieta low carb, mas eu arrisco a dizer que é uma minoria, muitas vezes, dos meus pacientes que acaba utilizando essa estratégia, porque a gente tem mais do que evidências hoje que a maioria das pessoas responde melhor às janelas, às frequências alimentares, quantas refeições você faz, nos períodos, principalmente para vocês que eu sei que estão com um nível de atividade física muito, muito legal. Então, isso é muito importante. O timing em relação das alimentações com as tarefas do dia, né? Então, poxa, se é uma pessoa que trabalha sentado o dia inteiro, se é uma pessoa que é mais ativa o dia inteiro, a prática de atividade física, obviamente, como eu já falei, que eu sei que vocês estão com um rendimento em breve melhor ainda, né? Quando esse desafio estiver andando, e por fim, o total calórico ingerido, né? A dieta de vocês, eu até deixei aqui para eu
poder olhar, a gente fez uma dieta baseada em 1.400 calorias, e eu usei a estratégia do 33 com vocês, que vocês vão ver que eu vou colocar aqui na frente, que é uma coisa que eu gosto muito, que é 33, é dividir basicamente 33% de proteína, 33% de carboidrato e 33% de gordura. Isso fica muito confortável, muito agradável no sentido de energia, no sentido de saciedade, né? Então isso é muito legal. E aí, quando a gente fala de conduta, gente, é um conjunto, não dá para a gente falar, poxa, é só a dieta ou é só o treino. Quantas pessoas a lá não recebem, ó, quero emagrecer, me ajuda, né? E a pessoa acha que só ter o treino, eu falo que assim, ó, gente, só ter a dieta não funciona, não. Você precisa fazer, tá? Só ter o treino não funciona, não. Tem gente que acha que só pagar nutricionista, só pagar ao personal vai funcionar. Não, você tem que fazer também. E isso envolve muitas condutas, desde sair do sedentarismo, melhorar a qualidade do sono, controle do estresse, alimentação adequada, associar o padrão anti-inflamatório com déficit calórico, é muito legal. Isso quebra aquilo que a gente tem visto aí muitas vezes, como a tal da dieta, como o nome, Lau? Da dieta, aquela que você pode ir pelos macros e comer qualquer coisa, gente. Flexível. Flexível. Flexível? Uhum. Isso, perfeito. A tal da dieta flexível. Infelizmente, gente, eu adoraria que a dieta flexível fosse legal, mas tem coisa que não foi feita para você comer um pouquinho, né? Infelizmente, as pessoas que têm uma tendência maior a ter uma associação aí com carboidrato, com açúcar, que legal, se você consegue comer um pouquinho, filho. Mas tem coisa que não foi feito para comer um pouquinho. Então, associar padrão anti-inflamatório, eu falo em basicamente a gente basear em comida de verdade, alimentos minimamente processados. Hoje a gente já tem alimentos pouco processados que ajudam muito a gente na dieta, né? E a distribuição de macros está aí. Eu não sabia onde estava, mas está aí, ó. Macros e micros, estratégia 33, que é exatamente a estratégia que eu estou utilizando com vocês. E é claro, individualidade, entender que apenas contar caloria não é a melhor opção. Mais legal que eu tenho visto nesse desafio com a Lau é que vocês não receberam quantos desafios vocês verem aí na internet que vocês compram, que vocês nem veem a cara da pessoa. E ela está aí, provavelmente disponível para vocês no grupo, isso é muito legal e faz toda a diferença. Lá atrás foi uma luta muito grande do meu trabalho com isso, porque eu recebi várias propostas para participar de vários aplicativos, softwares, etc. E tal. Eu falei, mas como assim, gente? Eu não vou ver a pessoa, não vou encontrar o paciente, vai estar pronto, não vou saber nem quem ele é, né? Para mim não funcionou como não continua funcionando até hoje, né? Eu cheguei num estágio do meu trabalho onde sim, eu cresci muito, mas até hoje é a Marisol, eu recebo essa pergunta, mas é ela que vai atender? É ela que vai falar? Eu falei, não, gente, como assim? Se não sou eu, quem vai ser, né? Então, assim, com respeito a os profissionais que trabalham dessa forma, valorizem isso, porque eu sei que a Lauana segue essa linha também, e eu acho que isso é um passo muito, muito bacana. Bom, e aí, eu trouxe um pouquinho a dieta de vocês, né, para a gente falar um pouquinho sobre ela, que é exatamente essa estratégia que eu utilizei com vocês, ó, para vocês terem uma ideia só em números, porque eu acho que é legal falar, né, é muito legal você saber onde está pisando e o que você está fazendo. Vocês têm aí na dieta de vocês, ó, exatamente 29,6% da dieta de proteína, 36% de carboidrato, 33% de lipídio. Então, assim, a regrinha do 33, basicamente, com 1.400 calorias, e vocês vão perceber que, assim, não tem restrição, é uma dieta confortável, você consegue fazer troca, né, dos grupos alimentares de uma forma muito, muito legal. Grupo de proteína, grupo de frutas, como eu falei, a adequação disso, as bebidas sem calorias, por exemplo, apesar de aparecer só no café da manhã, vocês podem usar em qualquer momento do dia. Daqui a pouco eu vou abrir pergunta, porque provavelmente vocês vão ter perguntinhas relacionadas talvez a adoçante, algumas coisinhas que vocês podem fazer a mais, mas reforçar a ideia dos folhosos e dos vegetais, que vocês podem usar à vontade. A questão das frutas. Muita gente acha que fruta é comer fruta, dieta é comer fruta à vontade. Respeitando a quantidade, sempre de acordo, vocês veem que eu trabalhei com índice glicêmico, então assim, eu sou a quantidade, eu sempre vou no morango, caramba, morango é 10 morangos, gente, 200 gramas, eu vou comer uma bananinha de 70, ninguém merece, né? É claro que vai de acordo com o seu gosto, mas quem precisa de saciedade e volume, e eu sou essa pessoa, eu vou sempre na quantidade. Então aí a gente tem o café da manhã, tem o almoço, a gente tem o lanchinho da tarde e o jantar, e acho que tem a ceia também, né? E a gente tem a ceia. A questão da água, né? Hidratação é extremamente fundamental. A gente faz uma conchinha básica aí, muitas vezes simples, para quem está num nível de atividade física normal, de 35 ml por quilo de peso. Então, vamos supor que você tem 70 quilos. Então, se você tem 70 vezes 35, dá 2.450.
Então, no mínimo, mas se você já está com um treino um pouquinho mais intenso, que a Laona já elevou, já sabe que você pode usar 40, 45 ml por quilo de peso, tá? Então, a hidratação é de extrema importância. Recomendação de sódio, sal dos alimentos. É muito difícil, porque boa parte das pessoas acaba já cozinhando com o sódio, com o sal. Então, o ideal é que a gente tente pelo menos rememorar que quantidade é essa que eu estou usando, lembrando que os alimentos industrializados já contêm um pouco de sódio. Então, a recomendação de forma geral que a gente tem hoje é 4 gramas de sal no dia, né? Isso vai trazer 2 gramas de sódio mais ou menos. O que que são 4 gramas de sal? 4 saquinhos daquele de restaurante, sabe? Então tenta ver, porque tem pessoas que usam demais, mas tem pessoas que usam de menos. O sódio é um nutriente super importante. O que eu recebo de paciente, ai, já tirei o sal da minha dieta. Eu falo, oi? Né? Não tire sal da dieta, é super importante. Não sei se vocês acompanharam aquela matéria do menino que teve um problema relacionado à água, né? O excesso de água que ele trouxe, com pouco mineral, foi o problema basicamente que ele teve, muita água sem mineral, né? Sem sódio, sem eletrólito. Então a gente não pode tirar sódio da dieta, com uma cautela e recomendação para pessoas, às vezes, que têm uma retenção hídrica maior, menor, mas não tirem, só controle essa ingestão de sódio, que é melhor. E quanto menos comida processada a gente ingerir, mais sal você consegue colocar. Tá? Então, esse é um ponto bem importante. Tá em qual? Tá no da suplementação? Tá, Isso, suplementação. isso. Um ponto bem importante, e eu quis trazer isso aqui para vocês, eu fiquei, ai, trago ou não trago, porque a suplementação é muito individual. Eu falei, eu acho melhor eu trazer do que eles veem por aí, né, e achar que deve ou não. Então, a gente sabe que a suplementação é sempre individualizada, mas eu selecionei aqueles que praticamente eu utilizo com quase todos os pacientes, né? Ômega 3, que é uma gordura anti-inflamatória, antioxidante, recomendação mínima de 1 grama. Com algumas pessoas a gente usa mais um pouquinho, mas você utilizar o ômega 3 hoje 1 grama é basicamente quase que obrigatório para todas as pessoas. Dificilmente a gente consegue essa recomendação de ômega através da alimentação. É mais ou menos assim, você teria que comer, 200 gramas de salmão todos os dias, 1 colher de linhaça, mais o que acaba ficando que de vez em quando você consome, mas que nem sempre você consegue. Então é uma recomendação que dá para usar sempre. O chá verde, não pensando em acelerar metabolismo ou só em diurese, mas pensando como um fitoquímico, ele acaba sendo aí um nutriente muito importante para reduzir inflamação, com uma atenção à dosagem, porque tem pessoas têm uma uma leve intolerância à cafeína. Né? E como o chá verde tem cafeína, dependendo da quantidade que você utiliza, isso pode variar aí de 100 a 500 miligramas, que é a dosagem máxima. Tá? Então, chá verde, geralmente com pacientes normais, via de regra, assim, eu utilizo 200, 250 miligramas do chá verde. A vitamina C como antioxidante, falando de recuperação pós-treino, também é muito legal. Cúrcuma e curcumina e quercetina, né, como antioxidante, anti-inflamatórios, coenzima Q10 e glutamina. Tá? Muito se fala da glutamina em recuperação muscular, mas principalmente como modulador intestinal. E se eu tenho um intestino mais recuperado, de forma geral, eu tenho uma imunidade melhor também. Né? Lau, por acaso, se cair, a gente pode fazer outro link e voltar? Porque veio um Com avisozinho aqui, certeza, eu tô meio perdida no tempo, mas se por acaso cair, só para a gente com finalizar certeza. bonito. E aí, gente, eu trouxe essa figurinha aqui, né? É isso aí, uma azeitona e uma folha de alface por dia. Esse regime é mortal. Que Realmente. é mortal, eu não tenho dúvidas, né? É mortal. Então, poxa, não preciso nem falar, né, gente? Comida de verdade, não tenho medo de comida. Comida é algo muito bonito e, infelizmente, de acordo com a nossa cultura, com o nosso aprendizado, a gente veio com muito tabu aí de comida e a gente não precisa ter medo dela, né? A necessidade básica de consumir alguns alimentos começa aí na satisfação com necessidade fisiológica, e depois a gente tem estágio de satisfação,
segurança, vários outros fatores. Comer nunca vai ser só comer, né? Mas enquanto psicóloga, principalmente, eu bato na tecla que, inclusive, uma dieta bem elaborada interfere muito nessa pirâmide. Então, a dica que eu deixo para vocês é não pule refeições, porque às vezes você não está com fome naquele horário, mas essa boa distribuição de nutrientes vai interferir fisiologicamente na sua saciedade lá no final do seu dia. Aquela fome noturna, aquela capivara raivosa que a gente vira à noite, né? Ah, mas eu nem estava com fome naquele. Não deixe de fazer seus pequenos lanches, porque isso vai interferir lá na frente. Isso é bem importante. Por que comemos, né? Fica aí uma reflexão para vocês, não precisa responder, mas será que é fome? Você quer comer? É hora de comer? A comida está disponível? É vontade? Né? Então, é uma reflexão a ser feita que muitas vezes a gente engole a comida e passou. Na correria nossa do dia, eu sou muitas vezes dona de fazer isso até hoje, mas a gente precisa tirar um tempinho para pensar sobre comportamento alimentar, né? É um livro que eu gosto muito, que se chama Tiranias da Dieta. Eu acabei até de postar uma foto para enganar o pessoal com um prato bem bonito, gostoso, mas coloquei essa frase para reflexão, né? Somos uma cultura em uma busca da dieta perfeita. E como prova disso, há uma porção de pessoas infelizes e inseguras por aí. Precisamos repensar, retomar uma abordagem simples, mas somos distraídos e seduzidos por promessas de resultados rápidos e milagrosos. Perdemos peso rapidamente, voltamos a engordar, e então partimos para outra solução mágica. Essa é uma fórmula alimentada pela indústria da dieta para manter as pessoas gordas. Forte, né? Depois, se vocês quiserem, eu deixo disponível, tá? Esse material que foi feito só para vocês, com a Lau. E para a gente refletir aí um pouquinho, a mudança de mentalidade é o grande passo para o emagrecimento real. O emagrecimento sustentável não é sobre, gravem isso, em quanto tempo eu vou emagrecer, mas sobre a qualidade de vida que eu vou viver. Não é se culpar porque os resultados rápidos não vieram. É se libertar da pressão e dar lugar para a leveza. É sobre curtir o processo, é sobre assumir a responsabilidade, é se amar mais. Ele pode até ser alcançado quando fazemos déficit calórico, que é o que vocês estão fazendo, moderado. Mas só é mantido quando mudamos os nossos pensamentos. É isso que eu tinha preparado para vocês. Espero que vocês tenham curtido e quero que vocês aproveitem aí esse tempo para tirar dúvidas, fazer comentários. Fiquem à vontade. Deixa eu tirar essa tela aqui. Vamos lá, meninas. Tirei, Lau. Pode falar, tem uma de mão levantada. Olá, tudo bem? Estão me ouvindo? Eu cheguei um pouco atrasada porque eu tenho um filho de 6 anos, a gente estava na correria, já botei a jantinha dele lá. E assim, é muito importante. Eu amei, assim, o pena que eu não peguei do começo, mas depois eu faço questão de assistir. Foi Tá gravada. muito legal mesmo. Não, e essa parte da compulsão, né? Eu amo comer, sou taurina, assim, super taurina. Então, a questão dos legumes e vegetais, porque eu adoro, isso tem me ajudado muito. Então, assim, eu capricho na couve, no repolho, coisas que você come, eu gostou, né? Eu gosto, né? Eu não faço com gordura nem nada, mas assim, dá uma sensação que o prato tá cheio, né? É tão bom. Alface também, eu fico assim, ai, manda, né? E eu tenho só uma dúvida, Marisol, eu tenho uma rotina, de manhã eu saio muito cedo para malhar, né? Eu malho em jejum muito bem, sempre, assim, já tem muitos anos que eu malho em jejum, eu tomo um café preto às vezes, assim, né? Mas eu não se eu malho ou bebo muito líquido, eu passo mal, né? Porque eu gosto de treinar, então eu evito. E na saída eu vou direto para o trabalho. Muitas vezes eu não consigo comer ovo. Eu poderia substituir por whey protein, e nessa substituição eu poderia, por exemplo, porcionar, né, a fruta. Às vezes eu não consigo comer a fruta, mas se eu posso botar essa fruta para um horário mais de fome, assim, né? Tem como fazer essa distribuição dentro, conforme a fome e essa rotina doida da minha manhã? Tá, vamos lá. Desculpa, vocês estão me ouvindo, então, né? Tá. Qual o seu nome? Mariana, Mariana, prazer falar com você. Sobre o café da manhã, super. Você tem algum tipo de intolerância, alergia alimentar? não.
Não, tá. Então, super dá para inserir o whey, né? O café da manhã de vocês tem em média aí 2 ovos, então umas 18, 16 gramas de whey protein. Dá super para substituir essa quantidade de proteína. Para quem talvez tenha alguma intolerância, alergia, o colágeno é uma proteína excelente, né? De fácil digestibilidade, mais barata. Mas para quem não tem alergia ou intolerância a leite e derivados também, pode usar o whey sim. Sobre colocar essa fruta num outro horário, também pode. Porque no café da manhã de vocês, a gente tem a fonte de proteína, tem a fonte de fibra, de carboidrato, né? E tem a fruta também. Então, você querendo colocar essa fruta num outro horário, eu não vejo problema. Desde que você respeite aí, eu deixei a princípio para vocês 2 opções de frutas no dia, pensando no teor de frutose. O mais adequado é que essa fruta não esteja sozinha. Tá? Porque entenda, não é que a fruta faça mal, mas uma fruta sozinha, ela estimula muito a insulina, a glicemia de vocês. Então, sempre acompanhada de uma proteína ou de uma gordura, uma castanha. Então, é legal sempre deixar isso junto para eu melhorar a carga glicêmica, a quantidade de açúcar que essa refeição vai me trazer. Tá? Então, evitar fazer ela sozinha, sempre acompanhada aí de uma proteína ou de uma gordura. Perfeito, obrigada. Imagina. E aí, meninas, quem mais tem dúvida? Vamos falar, vamos aproveitar. Eu me identifico aí com a colega também que falou que gosta de comer, que é taurina, eu também sou. E isso já é um empecilho para a gente, porque assim, a gente gosta de comida vistosa, né? De volume na alimentação. Então, assim, eu percebo que aquela semana que eu, por exemplo, não consegui ir na feira ou ao mercado comprar os meus vegetais, eu acabo comendo mais comida, né? Então, assim, eu pretendo, eu geralmente o que eu faço é ter pelo menos coisas que demoram mais tempo para estragar, porque folhas estragam muito rápido, né? Então, às vezes você não faz, ou se você não conseguiu ir no mercado naquele dia, então eu sempre tenho pepino, tomate, cenoura, essas coisas assim, né? Que dá bastante volume e aumenta um pouco a saciedade, pelo menos para ajudar a gente na hora das refeições, senão você acaba pesando, né? Tanto no carbo, na proteína, né? Então, eu uso essa estratégia. E, assim, a minha dúvida é em relação às calorias, assim, né, do nosso plano. Um exemplo, de manhã eu não tenho muita fome, então eu não como a fruta do café da manhã, por exemplo. É, isso seria acumulativo, por exemplo, eu não comi no café, aí seria ideal eu colocar, por exemplo, como depois, ou não precisaria incluir vamos Essa dizer, fruta. completar. Ótima, ótima pergunta. Primeiro, só uma observação sobre o que você falou no início, né? Muito legal essa história dos vegetais, e eu deixo uma dica que eu uso muito. Fazer os vegetais, deixar congeladinho, mas hoje a gente já acha também alguns sacos. Claro que fresquinho e tudo mais, é muito mais gostoso. Mas hoje a gente já acha saco de vegetais congelado. Então, assim, eu não me permito deixar acabar. Eu faço a feira da semana e tal, vai acabando. Vou fazer só amanhã ou depois da manhã, tem os sacos de brócolis, de mix, de enfim daqueles vegetais já semi-cozidinhos que é só você descongelar. Então fica uma ideia bem legal. Sobre deixar a fruta talvez aí para uma outra refeição, isso não é problema a partir do momento que você perceba que isso não está prejudicando a sua fome no seu dia. Tem pessoas que às vezes deixar de comer uma fruta de manhã vai aumentar demais a fome dela à noite. Não estou falando que vai ser o seu caso. E geralmente, como vocês estão com uma refeição completa pela manhã, não vai ter problema. Às vezes a pessoa deixou de comer um ovo ou deixou de comer aveia